Tudo bem aí? Tudo bem, muito prazer, que legal poder conversar um pouco. Então, hoje o nosso bate-papo vai ser bastante diferente, porque ele traz na nossa conversa a figura do fonoaudiólogo na maternidade, fazendo o trabalho dele, um trabalho não só de tratamento, mas um trabalho também que, no longo prazo, vai facilitar muito a vida dessa criança no processo de escolarização natural dela. Essas crianças que a gente tem com problemas hoje de foniatria, de fonoaudiologia em geral, são problemas que foram maltratados ou não tratados na época correta, né? Então, eu começaria perguntando para a Rita Lopes. Na realidade, eu, antes disso, eu preciso dizer que ela é uma fonoaudióloga especializada em UTI, no atendimento de maternidades. E quais são os fatores de risco, Rita, mais frequentes que indicam a necessidade de uma intervenção, de uma avaliação fonoaudiológica numa terapia intensiva neonatal? Olha, então, primeiro, doutor Paulo, obrigada, né, pelo convite aí, por esse bate-papo, que parece ser assim, só um bate-papo, mas ele é circundado de de muito conhecimento mesmo, né? Mesmo quando a gente está num bate-papo informal aqui, numa live que seja, a gente sempre tem algo para trazer para as pessoas, né? E então, dentro de uma UTI neonatal, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender que a gente vai tratar principalmente o fonoaudiólogo e uma equipe neonatal, um fisioterapeuta, uma equipe médica, a equipe da enfermagem, né? Então, os profissionais que atuam com os bebês, a gente tem que ter na cabeça sempre que não é só a qualidade para aquele bebê. Claro que ali é vital, é sobrevivência. Mas, para que a gente possa dar conta desses fatores de risco, quem está em risco também é uma família. Porque se a família se desestrutura pelo risco, pelos fatores de risco que levam aquele bebê, que pode levar ao óbito, a gente também tem um agravo a mais, que essa família está desestruturada pelo medo. Então, acho que hoje em dia a gente sabe que os bebês prematuros eles têm uma possibilidade de sobrevida maior, tá aí os indicadores mostrando isso, mas é muito bom a gente conversar sobre isso, porque o cuidado desde o início de uma criança, de um bebê inserido numa família, é essencial para a família entender os riscos de um prematuro e o olhar cuidadoso para esse prematuro ao longo da primeira infância. Então, o caminho é longo e que ele tem que ser dito desde o início. Então, voltando para a pergunta, né, os fatores de risco, tem a ver com a idade gestacional que esse bebê nasce prematuro. Bebês abaixo de 30 semanas de idade gestacional, com menos de 1 quilo, de 1 quilograma, são bebês que têm muito maior chances de desenvolver agravos do sistema nervoso central. Os bebês hoje, prematuro, eles têm toda a tecnologia, mas o cara lá em cima é que manda ainda, né? Deus é que manda ainda nessa conexão da ciência, dos equipamentos para trazer a sobrevida. Então, ao longo do tempo de internação dentro de uma UTI neonatal, o que é mandatório é a idade gestacional e as possíveis comorbidades que esse bebê possa trazer com ele. Então, por exemplo, um bebezinho sempre se cuida muito do sistema nervoso central dele. Então, as famílias sempre ficam com medo que se vai ter algum problema na cabeça, essa criança, se ele vai conseguir falar, se ele vai conseguir comer. E muitas vezes eu converso com as mães e falo, olha, tudo está amadurecendo ao mesmo tempo. Um sistema nervoso central, os olhos, a boca, um sistema gástrico.
o sistema pulmonar, para que ela entenda a magnitude, que tudo está amadurecendo no mesmo tempo, da mesma forma. E, claro, né, o tempo prolongado de internação desse bebê é um fator de risco. Então, a gente tem bebês, eu sempre costumo dizer assim, tem bebês que cursam dentro da sua prematuridade de forma saudável, sem agravos. E tem bebês que, por conta da sua prematuridade, vão acontecendo intercorrências com ele. São bebês que foram suscetíveis a infecções, bebês que o sistema gástrico foi mais afetado. Então, são bebês que podem desenvolver um refluxo, né, uma doença do refluxo mais grave, que precisem sempre ser medicados. Ou o pulmão, né? O pulmão é o carro-chefe do bebezinho, muitas vezes. Só que dentro disso tudo, quando a gente está falando de um sistema amadurecendo, fora, né, da barriga, fora do útero, eu tenho que lembrar sensorialmente também como é essa criança, como esse bebê vai amadurecer. Então, a gente sabe que o tempo internado é um fator de risco, um tempo de internação prolongado, porque esse bebê vai ser muito manipulado, porque esse bebê vai ser exposto a muito ruído, ruído mesmo. Olha, acima de 45 decibéis, eu já tenho, né, um desconforto muito grande. 45 só? 45 já, porque ele está dentro daquela caixinha plástica. Então, quando a gente faz algum movimento, ou esbarra, ou põe uma prancheta, ou abrir e fechar daquela portinhola, você aumenta ainda mais o ruído dentro da incubadora, que para ele, que está formando um sistema auditivo, traz um agravo maior, porque ele está ainda amadurecendo esse sistema auditivo. Assim como os olhos, né? O sistema visual dele está amadurecendo com uma luminosidade o tempo todo. Ele não tem um tempo para o escuro. Embora as maternidades tenham o horário do soninho, né? O horário do soninho no período da manhã, o horário do soninho da tarde, que diminui a luminosidade e a importância da diminuição da luminosidade, para ele ter um pouco dessa calma sensorial, seja auditiva, visual, tátil, e ele conhecer, né, o sabor e o cheiro dentro desses canais sensoriais. Então, esses fatores de risco, eles estão muito ligados, né, à idade gestacional, às comorbidades cardíacas, gastrointestinais, pulmonares e o tempo de internação prolongada. Uma perguntinha fora do script. Dois gêmeos idênticos, nascidos prematuros, evoluem de uma forma semelhante, igual ou totalmente diversa? Diversa. Eles evoluem diferente, é muito interessante. Muito interessante. Eles não são, mesmo quando eles são univitelinos. É muito interessante isso, porque eles têm comportamentos diferentes e o tempo de maturação é de cada um, né? E a gente teve, há um tempo atrás, uns gemelares que a menina, a Emily, cursou com uma imaturidade do sistema gastrointestinal e não pôde tomar leite o leite da mãe, leite materno de forma alguma, teve que ir para uma fórmula especial. E o irmãozinho, o Eric, ele se banhou no aleitamento materno exclusivo da mãe. E ela era muito mais alerta, agitada, muito mais assim, com um estado de prontidão do que ele. Ele era o mais lento, de menor peso, que trazia pra gente um medo maior, que ele era muito mais lento. Mas ela tinha um agravo diferente dele, que era a imaturidade gástrica. E foi muito, chamou muito a atenção, né, da equipe essa relação, né, deles bem diferentes no seu desenvolvimento. Um teve alta um tempo maior do que a outro, inclusive. E quais são as alterações fonoaudiológicas mais frequentes que se encontra nos neonatais?
A gente, na alteração desses bebês, a gente vai percebendo que alguns, como eu disse, né, uns vão dentro de um padrão que tudo bem que eu, assim, que eu saí antes da barriga da minha mãe e vai conseguindo manter esse crescimento e desenvolvimento neurológico, né, com eficiência. Alguns são mais lentos e que necessitam do apoio fonoaudiológico, porque apresentam uma incoordenação entre sugar, deglutir e respirar. Então, fazendo trazendo a lembrança, né, nossa, da fase intraútero, um bebê com 32 semanas, ele já sabe, tem a condição de sugar e deglutir. Com 34 semanas, ele refina mais esse mecanismo de sugar e engolir. Então, ele passa até a coordenar, sugar e engolir ainda intraútero. Então, a gente começa a observar que os bebês, eles vão tendo cada um no seu tempo maturacional, mas alguns com uma facilidade maior para essa coordenação. E muitas vezes eles começam a sugar até a sonda nasogástrica, que está lá, ou a orogástrica, na verdade a orogástrica, né, que passa pela boca, eles já começam a sugar a sonda, dizendo que eles têm esse comportamento ativo. E é muitas vezes quando a gente pede para a médica, neonatologista, tirar a sonda, passar pelo nariz, para a gente começar o treino no peito da mãe. Então, essa coordenação, sugar, deglutir e respirar, ela é a principal dificuldade encontrada nos bebês e que faz a atuação do fonoaudiólogo ser presente dentro das UTIs pelo Brasil e pelo mundo, né? Mas aqui no Brasil, de forma muito presente do que no restante do mundo. Porque a fonoaudiologia aqui, ela atua no campo de unidade de internação intensivo. É o fonoaudiólogo no Brasil diferente de um logopedista, de um terapeuta da fala. Então, a gente tem diferenças da atuação do fonoaudiólogo ao longo, né, pelo mundo. E eu acho que a segunda coisa que mais me impacta também no atendimento fonoaudiológico, a dificuldade que os bebês têm de permanecer fora do oxigênio, de um suporte de oxigênio, mesmo que seja um catéter pelo nariz, leve, não uma ventilação, né? Uma ventilação, uma intubação, inviabiliza o atendimento fonoaudiológico. Um catéter de alto fluxo e um CPAP, esse bebê ainda não tem condições de fazer um treino via oral. Mas quando ele já está num catéter de até 5 litros por minuto, ou que ele esteja no oxigênio circulante dentro da incubadora, ele já tem uma melhor condição de treinar e de receber os exercícios fonoaudiológicos. Mas são bebês que demoram para desmamar do oxigênio. E são bebês que muitas vezes têm uma incoordenação maior presente entre sugar, deglutir e respirar. E acho que a posição vertical seria o terceiro item, a gravidade. Porque é importante o bebê, além dele ter essa prontidão para sugar, deglutir e respirar, a questão respiratória, né? Ele desmamar desse suporte de oxigênio, mesmo que seja circulante ou catéter. E eu vejo a condição dele da gravidade, a posição vertical. Porque como ele saiu da vida intraútero e ele passa a maior parte do tempo nessa posição horizontal dentro de uma incubadora. Por isso a importância da mãe presente dentro das UTIs neonatais, para que ela possa carregar o seu filho na posição canguru ou executar o método canguru efetivamente. Porque quando ela executa, né, quando ela é convidada e tem autorização para tirar o seu filho da incubadora, e mesmo que seja numa ventilação mecânica, ficar com o seu bebê na posição vertical, na posição canguru, que nós chamamos, né, aqui o método canguru, esse bebê vai se beneficiar de várias formas. Desde o sensorial, que eu já falei, todo o contato sensorial com a mãe, pele, o olhar, o contato visual com essa mãe, auditivo bem mais perto,
o tátil. Ele vai se beneficiar também por uma melhor coordenação respiratória, de um sistema respiratório pela posição vertical. Então, ele vai vencer as barreiras da gravidade, que é extremamente importante para a maturidade no neurodesenvolvimento de um bebê. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade, o bebê fazer tudo isso. Pois é. Agora, é comum, quando nós fazemos questionários com os pais, né? Que a gente quer saber da evolução, do neurodesenvolvimento dessas crianças, né? É muito comum a gente ouvir falar de otite, é muito comum a gente ouvir falar de uma série de coisas, mas a gente não ouve com muita frequência que teve a intervenção fonoaudiológica nessa fase da vida desse bebê, né? E, só que nós estamos lidando com uma situação 6 anos ou 7 anos depois, ou 8 anos depois da UTI neonatal ou dessa terapia fonoaudiológica, né? O que a gente pode esperar? Quais são o que impacta no processo de escolarização dessa criança 8 anos depois da falta desse estímulo que vocês deveriam ter feito lá na maternidade? Nossa, essa pergunta é fantástica, porque eu penso que a gente trabalha muito pouco poucos estudos, e a gente trabalha muito pouco aqui no Brasil com prevenção. A gente tem um impacto de gasto, né, na reabilitação. Então, isso me chama muito atenção enquanto saúde e objetivos do sustentabilidade, os objetivos do desenvolvimento sustentável. O Brasil faz parte, né, com diversos países para dar conta dessa sustentabilidade. E a sustentabilidade começa aí. Porque quando eu tenho uma equipe integrada e com a participação do fonoaudiólogo, o fonoaudiólogo tem esse olhar integrado, não só para a qualidade da sucção, ou que esse bebê vai sair sugando. É extremamente importante, até porque a sucção, ela estimula a formação reticular. Ela dá melhor condições de desempenho mesmo, de sinapses, e de melhor input para esse sistema nervoso central. Então, eu acredito na potência da sucção nesse primeiro momento da criança. E o que pode impactar lá aos 8 anos? O fato dessa criança manter os estímulos sensoriais equilibrados, adequados, favorecem o desenvolvimento viso-motor, porque desde o momento que ela tem condições de ir para o peito da mãe, ela se organiza sensorialmente pelo sistema auditivo, dessa conversa da mãe junto dela. Então, ela estimula e matura esse sistema auditivo, esse sistema visual, porque eu tenho uma sintonia dessa mãe, olho no olho, conversando com esse bebê. Então, todos aqueles agravos que potencialmente poderiam prejudicar esse bebê, quando ele tem um estímulo precoce, pensando nessa integração sensorial, esses agravos podem ser minimizados. E é muito que a gente vê dos problemas de aprendizagem, que as crianças têm dificuldade visomotora, de localização, figura a fundo, as dificuldades auditivas no seu processamento, porque eu acredito que desde o início não houve uma orientação adequada à família, a estimulação precoce que possibilita cada vez mais um jardim. Eu falo um jardim no neurodesenvolvimento e não uma poda neural. Porque a poda neural é algo que precisa ser discutido do ponto de vista do desenvolvimento da fala e até da alimentação. Eu tenho uma quantidade de neurônios para que eles façam sinapses e façam cada vez mais uma rede integrada nesse sistema nervoso central. E a partir do momento que esse bebê lá, né, recém-nascido ou lactente até os 2 anos, ele não tem esse estímulo adequado dessa interação com o meio, com a família, com quem pega no colo, com quem conversa, com quem troca a fralda conversando, com quem alimenta a partir dos 6 meses.
mostrando o colorido da fruta, o cheiro da fruta que ele está comendo, para ele aprender efetivamente, sensorialmente. Ele vai ter, ele pode, né? Eu não posso afirmar, ele pode ter uma dificuldade. E é isso que a gente vive muito no consultório da fonoaudiologia. Porque as minhas colegas que trabalham especificamente com a aprendizagem, elas necessitam do treino ou dos caminhos multimodais, que são os canais sensoriais. Assim como eu, dentro de uma UTI, ponho esse bebê para cheirar o leite da mãe, passo o cheirinho do leite da mãe e coloco ele pele a pele com aquela mãe. O objetivo é o mesmo, é trazer um input sensorial com qualidade, em qualquer idade. Mas aqui eu estou pensando ainda como prevenção, sabe? Não como reabilitação, mas como uma estimulação precoce, eficiente, orientada. Quando a gente perde essa possibilidade ou que a gente não tem um serviço que carece desse serviço de estimulação precoce para bebês prematuros, para bebês síndromes de Down, para bebês com síndromes e que precisam de uma equipe especializada. A gente carece desses centros, né, de estimulação precoce para essa população que pode ter agravos, sim, que traz agravos e que necessitam dessa qualificação de equipe. Aí eu vou ter uma dificuldade de aprendizagem. O que me chama muita atenção, eu recebo crianças que foram avaliadas pelo exame de processamento visual e vem lá processamento visual normal. E quando você vai avaliar, ele pode até ter um processamento visual normal, mas a integração sensorial dele não existe, tá certo? Ele não consegue desviar o olhar para o som, ele não consegue estruturar uma imagem falando a respeito dessa imagem, né? Então, muitas vezes chega para mim exame de campo visual, exame de retinografia, exame disso, exame daquilo outro, um monte de exames normais e o que precisava ser feito, que era a integração sensorial, não foi feita, né? E isso acaba mais bagunçando a vida do neurologista que tem que dar o diagnóstico final depois para que a gente possa ter uma relação boa com a escola e que essa criança possa progredir, né? Eu sempre digo para os meus colegas oftalmologistas, prescrever o óculos é o mínimo. Você tem que fazer muito mais do que isso. Você tem que sentar com o fono, você tem que sentar com um psicopedagogo, você precisa sentar com um psicólogo, você precisa sentar com toda essa equipe para saber aonde foi que a Cinderela deixou o sapatinho lá atrás. Porque você vai ter que recuperar essa integração sensorial o melhor que você conseguir. E muitas vezes, com 8, 9, 7 anos de idade, você já perdeu os 3 primeiros anos, que é o auge do neurodesenvolvimento dessas crianças, né? Embora hoje a gente saiba que esse neurodesenvolvimento ele pode acontecer até na idade adulta, até na velhice, né? Mas ele já não acontece mais na mesma velocidade e com os mesmos players que você precisaria lá para trás nesse trabalho, né? E aí que entra o grande drama da gente quando a gente recebe crianças que nasceram prematuras em hospitais fora dos grandes centros, né? Eu reconheço que existem excelentes fonoaudiólogos dentro das áreas das maternidades nas cidades de São Paulo, talvez no Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, mas a gente não vê essa mesma disponibilidade em muitas cidades do interior do estado de São Paulo, inclusive, né? E são crianças que têm no histórico uma prematuridade importante, né? E que muitas vezes chegam para a gente com uma avaliação psicopedagógica indicando que essas crianças têm atraso de neurodesenvolvimento. E vem lá com um QI de 90, 88, e quando você vai conversar com essa criança, você percebe que ela não está entendendo nada o que você está falando para ela, o que você está explicando para ela, e ela acaba tendo
uma resposta inadequada nos testes, tanto do psicopedagogo como do psicólogo, né? Então, é a hora que você é obrigado a dizer, olha, gente, precisa começar tudo de novo, né? Precisa começar um trabalho diferenciado com essa criança, precisa mexer com essa integração sensorial que ele não tem, essa integração que não é somente proprioceptiva, essa integração que não é somente fonoaudióloga, mas é uma integração que envolve os 8 sentidos que nós temos, né? Os 5 esteroceptivos e os 3 interoceptivos também. Porque quando você está lidando com uma amamentação, você está enchendo esse estômago dessa criança, você está mexendo com a anestesia dela. Quando você está falando em pulmão, você está falando com a anestesia dela. Você está falando com movimento, a posição supina. Você está falando com a sinestesia dessa criança no momento que essa mãe levanta, né? Então, você está fazendo uma integração sensorial diferenciada para essa criança e isso vai repercutir no processamento auditivo depois de 6, 7 anos, vai repercutir depois de 6, 7 anos no processamento visual. É esse trabalho que a gente precisaria começar a ter dentro de um grupo melhor estruturado, melhor trabalhado, né? Não ficar fazendo as coisas tão separadas assim, né? É muito importante que você tenha vindo participar do grupo da Bradia para você poder repassar para os seus colegas a importância da integração sensorial, não só da fonoaudiologia, mas de tudo que envolve essas crianças que têm dificuldades e distúrbios de aprendizagem. Eu fiquei muito satisfeito com a sua presença hoje na nossa live. A nossa live está sendo gravada, ela vai ficar disponível aqui. Você tem mais algum comentário que você gostaria de fazer? Olha, doutor Paulo, eu agradeço aí o convite e compartilho também da necessidade que a gente tem de falar para mais grupos, em equipe. Porque quando a gente sabe o lugar de cada um dentro dessa equipe, a gente soma. A gente soma muito para a qualidade, como eu disse, para a qualidade dessa criança no futuro, que é a nossa grande preocupação. Porque se a gente tem o conhecimento, né, médico, fisioterápico, da terapia ocupacional, da psicopedagogia, da psicologia, ou enfim, dos profissionais da saúde e da educação que trabalham em prol do desenvolvimento dessa criança, por que que a gente ainda tem um olhar muito para a reabilitação? E o incentivo financeiro não vem para a prevenção, para realmente a gente ter constituído, seja na saúde suplementar ou na saúde pública, a equipe integrada como um todo. A equipe integrada, né? Eu vejo que a gente tem diretrizes no Brasil muito bonitas, sim, né, da rede pública, mas elas, na sua eficiência mesmo, no dia a dia, né, no trabalho, isso não acontece. Ou tem um TO, ou tem uma físio, quando não tem um fono, só tem físio, e a gente fica carente, né, desse trabalho como um todo. E sem falar, né, de algo que a gente é sempre chamado, o fonoaudiólogo, para essa questão da alimentação e da fala. Mas para ter fala, eu preciso primeiro ter alimentação. E a alimentação, ela carrega sensorialmente tudo isso desde a hora do parto. Seja de um prematuro, que foi o nosso bate-papo aqui, né? O olhar do profissional para a alimentação, do fonoaudiólogo, principalmente, né, que é o responsável aí por essa função oral, enxergar que é prevenir para ter uma qualidade lá no futuro, de fala, audição para aprendizagem. E quando isso fica segmentado, a gente tem gastos só com a reabilitação. Acho que era isso, né? Sem dúvida. Foi excelente. Bem-vinda ao grupo da Bradia. Você tem bastante para contribuir, não só para ouvir, tá? E hoje a gente vai ficar por aqui. Eu agradeço a todo mundo que participou desse grupo. Entrou bastante gente, até mais do que eu esperava pelo horário Brasil.
18h30 em São Paulo, o pessoal ainda está trabalhando, né? Não está É. muito diferente da nossa realidade aqui, que nós já estamos às 22 e 23 horas aqui em Lisboa, né? Nossa, Já está na hora de dormir aqui. tomar um chazinho e dormir. Boa noite a todos, muito Boa obrigado, noite. muito gentil, excelente. Um abraço a todos. Boa noite. Obrigada, boa noite, pessoal. Obrigada por todos que entraram também. Boa noite.